Bom, essa semana a gente postou um vídeo, né, no Instagram e que viralizou, já está aí com quase 2 milhões de visualizações, furou a bolha, saiu, né, e foi para um lugar onde a gente não imaginava e isso gerou alguns gatilhos, no bom sentido, para a gente. E o tema desse vídeo hoje é voltado para uma pergunta que eu recebi, né, naquele vídeo. Um menino, um jovem, eu acredito que tem ali menos de 18 anos, perguntou assim: não estava bom no quinto? Né? Então, essa era a pergunta: não estava bom no quinto filho? E isso fez a gente refletir e vir falar aqui um pouco sobre isso, sobre por que nós somos, né, abertos à vida, né, como que nós chegamos aqui onde a gente está, como que está a nossa cabeça hoje em relação a isso. Porque muitas pessoas acham que nós somos, né, nós só temos 6 filhos agora porque nós somos ricos. Mas não é isso a verdade. Né? Então, porque quando nós passamos por processo de conversão, por volta ali de 2016, 17, né, 18, até a gente casar em 2019, a gente conheceu a abertura à vida como uma regra, né, da igreja. Né? Então, como algo que a gente queria buscar, algo correto, né, bem certinho na igreja. E a gente chegou à conclusão de que isso era o melhor. A gente não tinha o sonho de ter uma grande família. A gente nunca teve esse objetivo de falar, nossa, meu Deus, eu quero ter muitos filhos. Essa coisa foi acontecendo aos poucos, né? Nós fomos refletindo, foi acontecendo, né? Aconteceu rápido demais, né? Então, assim, a gente casou, já engravidou, foi vindo uma gestação perto da outra e a gente foi aceitando isso que Deus tinha pra gente. E sobre essa parte da riqueza, né? O que a gente tinha uma certeza, que eu lembro, né, que talvez a Ana pode falar melhor um pouco sobre isso, era que a gente queria que a Ana ficasse em casa, né, não trabalhasse para poder cuidar das crianças. Né, independente se fosse uma, duas, 6, né, ou quantas fosse, a gente queria que a Ana ficasse em casa. E, né, voltando a essa questão do dinheiro, quando a gente casou, eu tinha um salário, eu era assalariado, a Ana já abriu mão do trabalho dela, né, ela trabalhou um estágio, ela terminou o estágio até ela ganhar a Catarina, e depois ela já abriu mão do serviço dela. Então, quando a gente tinha só um filho, a gente era aberto à vida. Quando a gente tinha nenhum filho, a gente era aberto à vida. Quando tinha 2, a gente sempre foi aberto à vida. E a gente nunca não teve a condição que a gente tem hoje sempre. E o que eu costumo falar sempre é que nós não temos 6 filhos porque nós somos ricos. Nós somos ricos porque nós temos 6 filhos. Porque foi o fato de eu saber, né, que todo ano está vindo uma criança, né, uma gestação nova, e sempre está vindo ali, cara, isso me deu muito gás para trabalhar. Né, e isso só aconteceu porque eu tinha a Ana do meu lado. Mas não sei como que era a sua visão no começo, Ana, como lá quando a gente casou. Então, eu também vejo dessa forma, né? Porque hoje, assim, muitos casais, eles querem a estabilidade financeira, eles querem bens, eles querem um emprego bom, para daí sim, né, pensar em ter filhos. E a gente nunca pensou dessa forma, né? A gente conhecia a abertura à vida e a gente estava disposto a isso. A gente não sabia se viriam vários filhos, se eu engravidaria ali logo após o casamento. E foi acontecendo naturalmente. Né, a gente desejou eles, né, de todo o nosso coração, apesar de todas as dificuldades. E essa questão, né, de eu ficar em casa sempre foi uma questão muito certa para nós, né? Sempre funcionou aqui na nossa casa, apesar de eu hoje entender que não é a realidade de muitas famílias. Hoje a mulher, ela, né, quase, Precisa trabalhar. né, precisa trabalhar quase 100%, né, para ajudar mesmo o marido, porque a gente vê, né, que precisa mesmo, né, da renda da mulher. E até isso eu acredito que na época era um sonho adolescente da nossa parte, né? Porque a gente vinha outros casais católicos, a gente teve muita influência de casais católicos que a gente vê na internet. Então a mulher não trabalhava, então não vai trabalhar, né? Então assim, a gente não está aqui para florear as coisas como falar assim, nossa, não, isso era o propósito de vida da Ana, era ser mãe. Não, não era isso. A gente estava copiando algo que a gente estava vendo.
Exatamente. Mas hoje, né, isso é uma realidade nossa, é uma realidade que cabe, né, dá muito certo para a gente, porque eu vejo assim, eu não vejo que eu não trabalho, eu vejo que eu estando em casa, eu consigo que o Matheus possa se dedicar mais ao trabalho dele e assim trazer benefícios para a nossa família, né? Então isso, né, gera muito positivo aqui na nossa casa. E assim, eu até vi um corte do Frei Gilson, acho, falando sobre isso, acho até que mandei pra Ana, que ele falava, cara, qualquer trabalho mais belo, mais bonito do que isso, do que você cuidar dos seus filhos, né? Então, apesar disso, né, ser a nossa realidade, como a Ana falou, a gente sabe que, cara, a atual condição, a atual situação, né, do Brasil, o preço das coisas, a gente sabe que muitas famílias têm que trabalhar cara, a gente não é a pessoa vai falar assim, não, abandona tudo, passa fome para você, né, cumprir o sonho do super lar católico, né? Então isso não é algo, mas pra gente foi acontecendo as coisas, foi dando muito certo, né? Então dentro disso que eu, até antes de gravar o vídeo aqui, eu e a Ana tava conversando, a gente estava falando sobre isso, que a nossa visão de abertura à vida, ela foi mudando ao longo do tempo. Então, hoje, depois de 6 filhos, depois aí de 7 anos de casados, nós conseguimos ver que nós entendemos agora o que é abertura à vida. A gente, na prática, a gente sentiu, né, na pele. E, cara, eu não me arrependo nem um minuto, assim, porque a gente tem dificuldade, a gente tem dia que a gente está cansado, tem dia que chora, tem dia que cara que quer dar um murro na parede. Acontece tudo isso, mas assim, eu não me arrependo porque eu vejo, não porque deu tudo certo, mas porque, cara, o que seria de mim se eu não tivesse meus 6 filhos? O que seria, né, do Matheus? Eu seria uma pessoa muito pequena. Não que eu não seja, né? Minha pequenez ainda é muito evidente, mas eu tenho muitas fraquezas, mas seria muito difícil eu buscar o céu e ao tentar estar mais perto do céu se eu não tivesse meus 6 filhos. Porque, cara, pode ser que eu tivesse ganhado o mesmo dinheiro ou mais dinheiro se eu não tivesse filho. E eu estaria gastando dinheiro com tantas outras coisas, com viagem, né, com carro, ou tivesse terminado com a Ana, tivesse gastado tudo com puta, né, ou com mulher. E da Ana a mesma coisa. Porque se a Ana não fosse uma mãe, se ela não fosse dona de casa, se ela tivesse ido para uma, né, porque ela tinha vontade, né, na adolescência de ter carreira de juíza, ela teria aberto mão de tanta coisa que com certeza ela estaria mais longe do céu, mais longe do que aquilo que Deus sonhou para a vida dela. Exatamente. E assim, né, quando a gente casou, nós tínhamos assim, não que a gente nunca passou dificuldade nem nada disso, mas a gente não tinha nenhum luxo, né? A gente, né, vivia para, né, cuidar ali da casa, garantir a nossa alimentação, enfim, né? E aí foi chegando, né, a gente descobriu a gestação da Catarina. Então né, a gente foi conseguindo, né, o Matheus foi conseguindo mais dinheiro, emprego, enfim. E tudo isso foi, né, a gente foi prosperando, enfim. Mas hoje eu vejo que a gente tem, como eu posso dizer, a gente tem prioridades, né? Por exemplo, a gente não tem uma viagem dos sonhos, mas os nossos filhos estudam numa escola particular, a gente consegue proporcionar isso para eles. Eles plano não. De saúde. Eles têm um plano de saúde, todos eles, eu, né, o Matheus, enfim. Então a gente tem prioridades, né? A gente tem que buscar o que é melhor para nossa família. E isso hoje eu considero, né, como o mais importante. E isso só vem com o tempo mesmo, né? Assim, porque a gente acaba vendo que a vida ela não é o que a gente vê no Instagram, né? Então assim, eu sinceramente, eu lido com pessoas muito ricas e que têm uma liberdade, né, dentro do que é a liberdade do mundo e que são muito infelizes, né? Então assim, quando eu vou nesses encontros assim de marketing digital, a galera fica louca. Meu Deus, como você tem 5 filhos? Eu tenho um, tô ficando louco, não sei o quê. Mas porque a prioridade da pessoa não é aquilo.
ela não entende o que é o céu, ela não entende o que é que nós estamos criando almas para o céu, que a nossa via de santificação são os filhos, né? Então, ela não tem essa visão de mundo que nós temos. Não que nós somos melhores que eles, mas nós temos uma visão de mundo diferente. Então, só faz sentido no mundo de hoje, né? E voltando para o tema inicial do vídeo, que era sobre o vídeo ter viralizado, ter saído, as pessoas não entendem, porque 99% das pessoas não estão preocupadas com o céu. As pessoas não estão preocupadas com o que realmente importa, não estão preocupadas em ter uma vida digna, buscando algo além daqui. Elas pensam somente aqui, no material. Elas só pensam nessa aqui. Então, é a loucura da cruz, né? Então, assim, realmente, hoje a gente tem essa noção. Até a gente já brincou, né? Assim, eu já brinquei com a Ana, falei assim, cara, a gente sair de casa, viajar com 6 filhos é a maior loucura da vida, assim, ninguém em sã consciência faria isso. Mas a gente faz porque é a nossa realidade, né? Então, acredito que para fechar, né, o tema do vídeo, por que nós temos 6 filhos? Nós temos 6 filhos porque nós entendemos que um dia isso vai ser passageiro. E que a forma, talvez, de Deus colocar a gente no nosso lugar, de falar, baixa a bola, você não é nada, você é um merda, você... né? Então, da nossa via de santificação, são nossos filhos. E só faz sentido se a gente tiver isso como certeza da nossa vida, porque senão a gente abandona, né? O famoso aí vai comprar cigarro e não volta mais, porque assim, cara, tem dia que dá vontade de desistir, né? Tanto da minha parte quanto da parte da Ana, mas porque a gente tá com uma visão longe, né? No futuro, não no futuro na Terra, no futuro no céu, a gente está disposto a pagar o preço. Exatamente, é isso mesmo. Quer encerrar alguma coisa? Não. Não? Então, galera, esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo aqui, né, para o nosso canal. Se inscreva aí, a gente pretende fazer vídeos assim, partilhando e mostrando também nosso dia a dia, vlogs, né? Então, assim, a gente quer, como propósito de vida, né, mostrar um pouco mais da nossa realidade para que possa alcançar outras pessoas. E então, se inscreve no canal, né? O famoso dá o joinha, né? Compartilha para quem precisa assistir esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. A gente está super aberto aí a feedbacks, né? Quiser falar como melhorar, a gente está aberto também. Beleza? Deus abençoe. Tudo de bom para vocês. Tchau, pessoal.